Ela entrou naquela sala como se aquilo fosse um inconveniente. Como se o tribunal, o juiz, os jurados, as câmeras, toda aquela estrutura montada ao redor do seu nome fosse apenas uma burocracia chata que ela precisava aguentar por alguns dias. O olhar era firme, o corpo relaxado, e em alguns momentos que as pessoas presentes na sala jamais esqueceriam, havia algo que só podia ser descrito como um sorriso, não de nervosismo, não de desconforto, um sorriso de quem acredita que ganhou. Kimberly Kessler estava convicta de uma coisa: sem corpo, não há crime. Ela havia pesquisado isso, havia estudado isso, havia, ao que tudo indica, planejado com base nisso. E enquanto se sentava no banco dos réus olhando para os jurados, como se eles fossem os ingênuos da história, ela carregava consigo a certeza silenciosa de que havia apagado tudo, que havia sido cuidadosa o suficiente, que o sistema não teria como chegar até ela. O que ela não sabia, ou talvez soubesse, e simplesmente não conseguia acreditar, é que a ciência forense não deixa espaço para certezas como essa. Este é o caso de Kimberly Kessler, uma mulher com 17 nomes, 33 cidades e um rastro de destruição que demorou anos para ser completamente rastreado. Uma história que começa com uma cabeleireira que simplesmente não voltou para casa e que termina com um veredicto que entrou para a história judicial dos Estados Unidos. Mas antes de chegarmos até lá, precisamos conhecer as pessoas dessa história, porque por trás de cada crime existe um ser humano, e por trás desse existem dois. Yulee é uma cidade pequena no nordeste da Flórida, o tipo de lugar onde as pessoas se conhecem pelo nome, onde as crianças andam de bicicleta nas ruas sem calçada e onde um salão de beleza pode ser, ao mesmo tempo, ponto de encontro, confessionário e sala de estar. É nesse tipo de ambiente que Jolene Cummings construiu sua vida. Ela tinha 34 anos em maio de 2018. Mãe de 3 filhos, cabeleireira experiente, conhecida por todo mundo que frequentava o Tangles Hair Salon. Os clientes não iam até lá apenas para cortar o cabelo, iam para conversar com ela, para ouvir sua voz animada, para receber aquele tipo de atenção que pouquíssimas pessoas sabem oferecer a de alguém que realmente escuta o que você está dizendo. Quem conhecia Jolene descrevia sempre as mesmas coisas: a risada fácil, o jeito de perguntar sobre a família de cada cliente, como se aquelas histórias fossem as mais importantes do mundo e, acima de tudo, os filhos. Ela falava dos filhos o tempo todo. Era visivelmente o centro de tudo para ela. O trabalho era bom, os clientes eram queridos, mas os filhos eram a razão pela qual ela acordava de manhã com vontade de encarar o dia. Em 2018, a vida de Jolene passava por uma transição difícil. O casamento havia chegado ao fim e ela enfrentava um processo de divórcio e disputa pela guarda das crianças. Algo que qualquer pessoa que já passou por isso sabe que consome energia de um jeito que vai muito além do que as palavras conseguem descrever. Mas os colegas diziam que ela mantinha a estabilidade, ia trabalhar, cumpria seus horários, atendia seus clientes com o mesmo calor de sempre. A turbulência pessoal não havia invadido o espaço profissional. Ela era, por todos os relatos, uma mulher de rotina confiável, e é justamente essa confiabilidade que tornou o que aconteceu depois ainda mais perturbador. Porque quando alguém assim some, as pessoas percebem imediatamente. Não existe naturalidade em um desaparecimento assim. Não há explicação que faça sentido. Se Jolene Cummings era uma presença conhecida, Kimberly Kessler era, por definição, uma ausência. Não a ausência de uma pessoa tímida ou discreta. A ausência de alguém que havia dedicado anos, décadas, talvez a apagar a si mesma e substituir por outra. Para entender Kessler, é preciso começar com um número: 17. 17 nomes diferentes, usados ao longo de anos, em 33 cidades espalhadas por 14 estados americanos. Cada nome vinha de algum lugar. Não eram criações aleatórias. Eram identidades reais, tiradas de registros de pessoas mortas, muitas vezes coletadas a partir de cemitérios e obituários. Ela encontrava nomes de mulheres falecidas de idade próxima à sua, assumia aquelas identidades e desaparecia dentro delas, recomeçando em outro estado, em outra cidade, com outro nome e outra história. Esse tipo de comportamento não nasce do nada. Ele se constrói ao longo do tempo, alimentado por alguma necessidade urgente de controle sobre como o mundo te enxerga,
controle sobre o que as pessoas podem descobrir sobre você, controle sobre o que é real e o que não é. Quando a identidade de uma pessoa é, na prática, uma série de personagens cuidadosamente escolhidos, qualquer ameaça a essa construção pode desencadear reações que vão muito além do que a situação aparente justificaria. E Kessler tinha um histórico de reações exatamente assim. Pessoas que haviam cruzado o caminho dela em outros estados contaram histórias que seguiam um padrão preocupante. Uma delas descreveu como Kessler havia proposto casamento muito rapidamente após se conhecerem, e como a recusa havia transformado aquela pessoa calma em alguém irreconhecível, hostil, ameaçador. Outra relatou um episódio em que Kessler havia atacado um ex-namorado com um taco de beisebol, enquanto ele dormia, não em uma briga acalorada, não em um momento de confronto, mas enquanto ele dormia, desprevenido, incapaz de se defender. Houve também relatos sobre um animal doméstico que ela havia matado a tiros simplesmente porque não podia levá-lo consigo em mais uma mudança. O que esses episódios têm em comum é uma lógica fria por trás da violência. Não eram explosões de raiva descontrolada, eram respostas calculadas a situações em que Kessler sentia que havia perdido o controle de algo, o namorado que não queria casar, o homem que havia se tornado um incômodo, o animal que havia se tornado uma complicação logística. Para Kessler, parecia existir uma espécie de equação interna simples: problema identificado, solução aplicada, siga em frente. Em algum momento entre o final de 2017 e o início de 2018, Kimberly Kessler chegou a Yulee, Flórida. Dessa vez, o nome era Jennifer Seibert e o emprego era em um salão de beleza chamado Tangles Hair Salon. No Tangles Hair Salon, Jolene Cummings era veterana. Conhecia cada cliente, cada esquina do salão, cada personalidade dos colegas de trabalho. Quando Jennifer Seibert chegou, todos notaram que ela era diferente, reservada, distante, com uma forma de se relacionar que parecia calculada em vez de natural. Não era hostilidade aberta. Era uma espécie de frieza constante que criava um vácuo ao redor dela. Jolene, por outro lado, era exatamente o oposto. E talvez seja por isso que o atrito tenha começado a surgir da maneira que surgiu, não em forma de conflito direto, mas em forma de percepção. Jolene era o tipo de pessoa que prestava atenção nas outras pessoas. E algo em Jennifer Seibert não fechava. Os colegas se lembram de que Jolene havia comentado, mais de uma vez, sobre a sensação de que algo estava errado com a nova funcionária. Não era uma acusação. Era uma intuição, uma percepção difícil de colocar em palavras, mas que se tornava cada vez mais presente. Em determinado momento, ela usou uma palavra específica para descrever a colega: fake, falsa. E não apenas no sentido superficial. Havia algo mais fundo ali, uma desconfiança de que aquela pessoa não era quem dizia ser. Jolene havia começado a pesquisar sobre a colega. Tentava verificar informações, confirmar detalhes que simplesmente não pareciam se encaixar. Para a maioria das pessoas, ser alvo de desconfiança leva, no máximo, a um distanciamento, a uma conversa difícil, a uma demissão. Para Kimberly Kessler, significava algo muito mais grave. Significava que sua identidade, a única proteção que ela havia construído ao longo de anos, estava em risco. E quando o controle de Kessler sobre uma situação começava a escorregar, a história mostrava que as consequências podiam ser violentas. Era um sábado. O turno de Jolene Cummings estava programado para terminar por volta das 17 horas. A tarde havia transcorrido normalmente, clientes chegando e saindo, conversas, o som de secadores e a rotina tranquila de um salão de pequena cidade. Nada sinalizava que aquele era um dia diferente de qualquer outro. Naquela tarde, as últimas horas do expediente de Jolene foram compartilhadas com Jennifer Seibert. As duas estavam no salão quando os outros funcionários foram embora. Foi a última vez que alguém viu Jolene Cummings com vida. No dia seguinte, 13 de maio de 2018, Dia das Mães nos Estados Unidos, Jolene tinha um compromisso que ela nunca deixaria de cumprir: buscar seus filhos na casa do ex-marido. Era um ritual, uma constância, algo que todos ao seu redor conheciam como certo. Quando ela não apareceu, a família pensou primeiro nas explicações mais simples. Talvez estivesse descansando depois de um dia longo, talvez estivesse dormindo. Mas as horas foram passando. O telefone não atendia.
As mensagens ficavam sem resposta. As redes sociais onde Jolene costumava postar com frequência ficaram em silêncio. Aquele silêncio não era dela. Não era possível encaixá-lo em nenhuma versão conhecida de Jolene Cummings. No dia 14 de maio, a mãe de Jolene ligou para o departamento do xerife do condado de Nassau e registrou o desaparecimento da filha. Os investigadores iniciaram os procedimentos padrão. Visitaram a casa de Jolene, nada fora do lugar, nenhum sinal de luta, nenhuma alteração visível. Foram ao salão, a aparência era normal, limpa, organizada, sem sinais evidentes de violência, sem nada que pudesse indicar imediatamente o que havia acontecido ali dentro. No dia 15 de maio, um ponto de virada, um veículo foi encontrado abandonado no estacionamento de um supermercado em Yulee. Era um Ford Expedition 2006, o carro de Jolene. O veículo estava intacto, nenhuma janela quebrada, nenhuma porta forçada, nenhuma marca de colisão. Estava estacionado de forma ordenada, como se alguém o tivesse deixado ali de propósito, não como se tivesse sido abandonado às pressas. Essa observação foi imediatamente significativa para os investigadores. Aquele carro havia sido dirigido até ali, por alguém que sabia o que estava fazendo. As câmeras de segurança do estacionamento revelaram algo crucial. Por volta das 5 da manhã do dia 13 de maio, uma pessoa vestida com roupas escuras havia saído do carro de Jolene. Movimentos calmos, sem pressa, sem nenhum sinal de pânico. A figura caminhou até uma loja de conveniência próxima, usou o telefone do estabelecimento para chamar um táxi e foi embora. Tudo planejado, tudo controlado. A imagem não era suficiente para uma identificação imediata, mas as características físicas da figura começaram a ser comparadas com as pessoas que haviam estado no salão na tarde anterior. Enquanto isso, os investigadores foram ao Tangles Hair Salon em busca de Jennifer Seibert. O que descobriram foi que ela havia aparecido no estacionamento do salão naquela manhã, mas assim que soube que a polícia estava presente, foi embora. Sem voltar, sem avisar. Simplesmente desapareceu, deixando o recado de que estava encerrando seu contrato. Aquilo não era comportamento de quem não tinha nada a esconder. A ficha de contratação de Jennifer Seibert foi revisada. O endereço residencial fornecido não existia. As outras informações pessoais não podiam ser verificadas por nenhum sistema. A identidade era falsa. A partir daí, cruzando dados, fotografias e registros, os investigadores chegaram a um nome: Kimberly Kessler. No dia 15 de maio de 2018, Kessler foi presa no condado de St. John's por roubo do veículo de Jolene, uma acusação que permitia mantê-la detida enquanto a investigação avançava. Mas o que aconteceu a seguir nos laboratórios forenses foi o que realmente mudou o curso do caso. A equipe forense retornou ao Tangles Hair Salon com uma ferramenta específica, o luminol. Esse produto químico reage à presença de sangue mesmo quando o sangue foi limpo, mesmo quando passou horas sendo esfregado, mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar absolutamente nada. Quando o luminol foi aplicado nas superfícies do salão, o ambiente brilhou, não em um ou dois pontos isolados, em várias áreas. Uma quantidade significativa de sangue havia sido derramada naquele espaço e depois alguém havia tentado apagá-la. Uma esfregona encontrada no salão também testou positivo para sangue. A cena havia sido limpa, mas a ciência não permite que certas coisas desapareçam completamente. As amostras foram analisadas. O sangue era de Jolene Cummings. A busca se expandiu para a área ao redor do salão. Em uma região de mata próxima, os investigadores encontraram um container de plástico azul abandonado. Dentro dele, havia rastros de sangue e um fragmento de unha identificado como pertencente a Jolene. Aquele pequeno pedaço era uma evidência de altíssimo valor. Ele colocava a vítima em um objeto que havia sido carregado para fora da cena principal. As câmeras de segurança instaladas na parte de trás do salão mostraram outra coisa. Nas horas seguintes ao turno que havia terminado com Jolene desaparecendo, uma mulher saía repetidamente do salão carregando sacos de lixo. Pesados, visivelmente pesados. O jeito de carregá-los não era o de quem está descartando papel amassado ou embalagens vazias. Aqueles sacos exigiam esforço. Esses sacos foram posteriormente colocados em contêineres de lixo que tiveram seu conteúdo transportado para um aterro no estado da Geórgia. Equipes de busca realizaram varreduras extensas.
O corpo de Jolene nunca foi encontrado, mas a perícia não havia terminado. Os registros digitais de Kessler foram apreendidos e analisados. O histórico de buscas na internet revelou termos que tiraram o fôlego dos investigadores. No bode, no crime sem corpo, sem crime. Female Serial Killers, assassinas em série do sexo feminino. Buscas diretas sobre como evitar ser processada, sobre casos em que pessoas haviam escapado de condenações na ausência do corpo da vítima. Ela havia estudado o assunto, havia pesquisado suas chances e havia concluído, com base nessa pesquisa, que se não houvesse corpo, ela estaria segura. Os registros de compras mostraram que, pouco antes do desaparecimento de Jolene, Kessler havia ido a um Walmart próximo e comprado uma faca elétrica, luvas e amônia. 3 itens que, isolados, podem parecer banais. Juntos, formam o kit de alguém que está se preparando para processar uma cena e eliminar evidências. A cadeia de evidências estava se formando. Elo por elo, pedaço por pedaço, a investigação construía uma narrativa que apontava em uma única direção. O julgamento de Kimberly Kessler aconteceu oficialmente em 2021, no condado de Nassau, Flórida. Chegou a esse ponto após anos de atrasos causados em grande parte pela própria acusada. Antes mesmo de o julgamento começar, o tribunal precisou resolver uma questão preliminar. Kessler tinha capacidade mental suficiente para participar do processo? Os advogados de defesa argumentavam que sim, havia razões para duvidar disso. Na cadeia do condado, ela havia protagonizado episódios repetidos de comportamento perturbador, gritos, recusa em se vestir, arremesso de dejetos em direção aos guardas, declarações de que estava sendo envenenada. Os advogados apresentavam esses episódios como evidências de instabilidade psicológica genuína. A promotoria tinha uma leitura diferente. Cada um desses episódios era seletivo, aparecia no momento certo, servia a um propósito. Quando havia algo a ganhar, um adiamento, uma atenção, uma mudança na dinâmica do processo, o comportamento surgia. Quando não havia utilidade imediata, desaparecia. Isso não era falta de controle. Era controle sendo exercido de uma forma que a maioria das pessoas nunca esperaria de uma ré. O tribunal concordou com a promotoria. Kessler tinha capacidade para participar do julgamento. Dentro da sala, ela continuou o mesmo jogo. Recusava-se a aparecer perante o júri. Gritava quando era trazida à sala. Em algumas sessões, precisou ser removida. Jordan Beard is Jolene Cummings' cousin. O tribunal, seguindo a lei da Flórida, permitiu que ela acompanhasse o processo por um sistema de vídeo a partir de sua cela. O juiz instruiu o júri com clareza. A ausência da acusada não poderia ser usada como fator desfavorável na deliberação. A promotora Donna Thurston conduziu a apresentação das evidências com uma estratégia clara. Não havia um único elemento devastador, mas havia uma corrente, e cada elo daquela corrente levava ao próximo. O sangue de Jolene no salão, em quantidade suficiente para indicar um evento violento grave. Os vídeos da câmera de segurança mostrando Kessler carregando sacos pesados para fora do estabelecimento, as imagens do estacionamento do supermercado, com uma mulher de roupas escuras saindo do carro da vítima às 5 da manhã, o container azul na mata, com sangue e a unha de Jolene, o histórico de pesquisas na internet, as compras no Walmart, a identidade falsa, a fuga assim que soube da presença da polícia. A defesa se apoiou no argumento que Kessler havia apostado tudo, sem corpo, sem arma, sem testemunhas diretas do crime, não havia como superar a dúvida razoável. Cada peça de evidência era indireta, cada conclusão era uma inferência. E o sistema americano, argumentavam, exige mais do que inferências para condenar alguém por assassinato em primeiro grau. A defesa também questionou a premeditação. Mesmo que algo houvesse ocorrido no salão, poderia ter sido resultado de um conflito explosivo, não planejado, o que reduziria a acusação para um grau menor. Não haveria base suficiente para o primeiro grau. O júri ouviu tudo, analisou cada evidência, e foi convidado a fazer uma pergunta simples, mas pesada. Havia alguma explicação razoável para toda aquela cadeia de comportamentos além de um crime tendo ocorrido e Kessler sendo a responsável? Em dezembro de 2021, após o período de deliberação,
O júri retornou à sala e anunciou sua decisão. Culpada. Assassinato em primeiro grau. A sala não explodiu em reações dramáticas, mas o peso daquele veredicto estava ali, palpável. Kimberly Kessler havia sido condenada por assassinato sem que o corpo da vítima tivesse sido encontrado, um dos resultados mais raros e significativos que o sistema judicial americano pode produzir. Na fase de sentença, a promotoria optou por não pedir a pena de morte. A razão era diretamente ligada à ausência do corpo. Sem laudo de autópsia, não havia como estabelecer com precisão a causa da morte, o grau de sofrimento da vítima ou as circunstâncias exatas do ato. Isso tornava mais difícil sustentar as circunstâncias agravantes necessárias para justificar a pena capital. A sentença foi prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Kessler passaria o resto da vida dentro do sistema penitenciário. Durante todo o processo de sentenciamento, ela manteve a mesma postura que havia exibido ao longo do julgamento, sem arrependimento, sem pedido de desculpas, sem qualquer reconhecimento do que havia acontecido. Quando a sentença foi anunciada, o silêncio dela era o mesmo de sempre, só que agora carregava um peso diferente. A mãe de Jolene falou perante o tribunal. Descreveu o que havia sido para a família viver aqueles anos sem saber onde estava a filha, sem poder despedir-se, sem ter um lugar para ir. E então fez um pedido direto à mulher que estava sentada à sua frente, um pedido que não tinha natureza legal, que não poderia ser exigido por nenhuma lei. Pediu que Kessler revelasse onde estava o corpo de Jolene, para que a família pudesse trazê-la de volta, para que houvesse um lugar para enterrá-la, um lugar para visitá-la, um lugar onde a dor pudesse pousar. Kessler não respondeu, não confirmou, não negou, ficou em silêncio. Kimberly Kessler foi transferida para o Centro Correcional Lowell, no estado da Flórida, onde cumpre sua pena. As apelações que apresentou ao longo dos anos seguintes foram negadas. Os tribunais mantiveram que a cadeia de evidências indiretas apresentada no julgamento era suficiente para sustentar o veredicto do júri. Ela continua em silêncio sobre o paradeiro do corpo de Jolene Cummings. Para a família, aquele silêncio é a parte que a sentença não consegue resolver. O sistema judicial fez sua parte, identificou a responsável, avaliou as provas, emitiu o veredicto e aplicou a pena. Mas nenhuma decisão judicial devolve uma pessoa. Nenhuma sentença preenche o espaço que uma filha, uma mãe, uma amiga deixa quando some sem deixar rastros físicos para trás. No lugar onde deveria haver uma lápide, há uma cadeira comemorativa, um símbolo, uma homenagem, mas não o que a família realmente precisaria para encerrar esse capítulo. Este caso entrou para os registros do sistema judicial americano como um exemplo de como é possível construir uma condenação por assassinato sem o corpo da vítima, desde que a ciência forense, os registros digitais e a análise de comportamento posterior ao crime formem uma corrente forte o suficiente para resistir à pressão da dúvida razoável. Especialistas em direito penal e investigadores criminais citam o caso de Kessler com frequência quando discutem o papel da evidência circunstancial nos tribunais. O que ficou demonstrado ali é que a ausência de um corpo não é, por si só, ausência de prova. É apenas a ausência de uma prova específica. E quando tudo ao redor, a biologia, a tecnologia, o comportamento humano aponta na mesma direção, o júri tem elementos suficientes para chegar à verdade. E ele também entrou para algo maior. A memória das pessoas que conheciam Jolene Cummings, que sabem exatamente quem era, o que amava e o que perdeu. Uma mulher de 34 anos que falava dos filhos com um brilho nos olhos que ninguém esquece. Que ia trabalhar todos os dias, atendia seus clientes com carinho e não imaginou, em nenhum momento daquele sábado de maio, que aquele seria o último dia em que alguém a veria em pé. A crença de Kimberly Kessler era de que sem corpo não haveria crime. O que ela não considerou foi que a ciência não depende de um corpo para encontrar a verdade. E que às vezes, a cadeia de escolhas que uma pessoa faz depois de um crime diz mais sobre o que aconteceu do que qualquer testemunha poderia dizer. Ela entrou no tribunal com deboche, saiu com cadeia perpétua. E Jolene Cummings, em algum lugar que só uma pessoa sabe, ainda espera ser encontrada.